eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Você sabe como funciona o impeachment do presidente da República? James, solta a vinheta. Epa, que esse tema é importante demais. Muito se ouve, muito se fala, mas pouco se sabe. Você que está assistindo esse vídeo possivelmente presenciou um processo de impeachment e não deve ter entendido nada de se bobear. A minha intenção aqui é te explicar como que isso está escrito na Constituição. E quero deixar claro que aqui não tem nenhuma intenção partidária. Só quero te explicar como que essa bagaça deveria funcionar, tá bom? Primeiro, você tem que saber que essa palavra impeachment não existe na Constituição. Ela tem origem lá na Idade Média, quando o parlamento inglês pela primeira vez destituiu um lorde de seu cargo. Esse modelo acabou pegando nas repúblicas democráticas e está na nossa Constituição desde 1891. Agora, bora lá! Bom, no artigo 85 da Constituição estão exemplificados os casos em que o presidente da República comete crime de responsabilidade. Esses crimes têm uma natureza distinta, são considerados crimes políticos e não crimes comuns, como, por exemplo, matar. Vamos lá ler esse artigo. Bota aí, James. Bota aí. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e decisões judiciais. A lei que definiu esses crimes é a Lei 1079 de 1950. Nessa lei, a gente encontra 65 crimes de responsabilidade, organizados dentre aqueles que eu já li na Constituição. Alguns são bem óbvios, tipo, é crime de responsabilidade contra a existência da União, quando o presidente auxilia por qualquer modo nação inimiga a fazer guerra contra a República. Tipo, é óbvio. E outros, na verdade, são meio assim. Tipo, comete crime de responsabilidade contra a probidade na administração quando procede de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro. Difícil saber como é que comete isso, né? Bom, entende-se que o presidente que comete um desses crimes não está apto para exercer o seu mandato, e o impedimento é o processo através do qual se busca proteção das instituições. E como são crimes diferentes, as sanções também são diferentes, e se resumem à perda do cargo e à inabilitação para ocupar cargos públicos por 8 anos. Ou seja, o processo de impeachment não tem capacidade de prender ninguém por si só. Por isso que diz que ele tem a natureza política e não jurídica. Bom, mas como começa o processo de impeachment? Primeiro, você tem que saber escrever a palavra impeachment. Brincadeira. Corta. O processo de impeachment tem muitas fases, mas o início é muito simples. Qualquer cidadão pode dar entrada no processo. Isso mesmo, qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos, ou seja, qualquer pessoa que possa votar. Mas calma, antes de você abrir o Word e começar a digitar freneticamente todos os crimes que você acha que o presidente comete, eu tenho que te dizer algumas coisas. Primeiro que sim, qualquer cidadão pode dar entrada no pedido, mas ele tem que ter o mínimo de provas. Não basta você só copiar os 65 crimes da lei. Ele tem que ter o que o juridiquês chama de nexo de causalidade, ou seja, tem que estar minimamente embasado. Aí, ok, você pega o seu Word, pega as provas que você juntou e dá entrada lá na Câmara dos Deputados, porque é lá que a festa da democracia começa. O presidente da Câmara dos Deputados vai pegar o seu Word, vai pegar as suas provas e vai analisar. Na verdade, o papel da Câmara dos Deputados é basicamente essa: verificar a admissibilidade do seu pedido, ou seja, ver se vai dar caldo ou se vai dar pizza. Mas tá, o presidente da Câmara analisou e concordou com o prosseguimento do pedido. Aí, agora, o presidente vira formalmente acusado e o seu direito de defesa está garantido. O presidente da Câmara, então, designa a criação, por meio de votação aberta, de uma comissão especial composta por representantes de todos os partidos. Essa comissão elabora um parecer, vendo mais uma vez se seu Word e as provas que você apresentou são plausíveis. Esse parecer é levado a todos os deputados, que devem votar pela continuidade ou não do processo.
leva quem tiver 2/3 dos votos, ou seja, 342 deputados. As votações são abertas por conta da gravidade do assunto, e isso permite uma transparência durante o processo. O processo de impeachment, aprovado por 2/3 dos representantes do povo, é enviado ao Senado. E é o Senado que tem competência para julgar o presidente nos crimes de responsabilidade, ou seja, é ele quem julga o mérito do pedido. Nos crimes comuns, quem julga o presidente é o STF, e já aconteceu na história dessa pátria amada Brasil um processo de impeachment e outro penal. E uma coisa não vincula a outra, ou seja, ele pode sofrer um impeachment e não ser condenado na esfera penal e vice-versa. Beleza, chegou no Senado o seu Word e as provas, mais o Word da Câmara dos Deputados cheio de assinatura. E aí? E aí que o Senado também exerce um juízo de admissibilidade. Ou seja, não é porque você, a Câmara dos Deputados e a própria defesa do presidente, que com certeza já se defendeu, se manifestaram, que o Senado também vai acatar. E para isso, a gente vota. Porque democracia é isso, minha gente. Vamos votar! No Senado também é criada uma comissão especial com representantes dos partidos. E eles também elaboram parecer. Esse parecer é levado para votação e precisa de maioria simples do Senado, ou seja, a metade mais um de quem estiver presente na sessão daquele dia. E isso é muito louco, porque temos no total 81 senadores. E a metade de 81 é 40,5. Eles arredondaram para 41, a metade mais um. Para a galera de humanas ficar tranquila. Então, ok. A maioria simples dos senadores aceitaram a denúncia. E aí é importante dizer que aqui eles não analisam só a conduta praticada, eles analisam a conveniência política do pedido. E aí, por maioria simples, os senadores concordaram com o prosseguimento do pedido e aceitaram a denúncia contra o presidente. Aqui é importante dizer que eles não analisam só a conduta em si, mas sim a conveniência política do pedido. Não se trata novamente de só aferir a prática do crime de responsabilidade, mas também analisar a gravidade da continuidade do exercício do chefe de Estado. Se, portanto, os senadores votam a favor da denúncia, o processo assume outra fase, ganhando uma cara de julgamento mesmo. E quem preside as sessões é o presidente do STF. Inclusive, é a partir desse momento que o presidente da República é afastado de suas funções e quem assume é o vice-presidente. Existe a possibilidade do presidente da República voltar a exercer suas funções. Isso ocorre de duas formas, ou se ele é absolvido ou se o processo não é julgado no prazo de 180 dias. Nessa fase do julgamento é elaborado um novo parecer, mas dessa vez mais robusto, já contando com as manifestações da defesa e da acusação. O próximo passo é o julgamento final realizado pelo Senado, e nessa sessão quem preside é o presidente do STF, como eu já disse. Nesse caso, se 2/3 dos senadores votarem favorável ao processo de impeachment, o presidente da República perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para exercício de funções públicas, sem prejuízo das demais sanções judiciais. E aí, quem assume é o vice-presidente. Agora, umas breves pontuações necessárias. Em 2016, no processo do julgamento de impeachment da ex-presidente Dilma, na última votação do Senado, na sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, nós vimos que, apesar dela ter perdido o cargo, ela não ficou inabilitada por 8 anos. Isso aconteceu porque, naquele dia, o ministro Lewandowski apreciou um pedido elaborado pelo Partido dos Trabalhadores, com base no regimento interno do Senado, que pedia a separação da votação do processo de impeachment e do processo de inabilitação. Naquele dia, então, o ministro Lewandowski votou favoravelmente a essa separação. Muitas questões constitucionais foram levantadas sobre essa separação, mas aqui só me cabe dizer o que está escrito no texto constitucional, e ele diz que é perda do cargo e inabilitação. Segunda coisa, como eu falei, o processo de impeachment tem a natureza política e não jurídica. A gente vê o poder legislativo atuando de forma atípica, ou seja, ele está julgando ao invés de estar legislando. Por isso, não há prazo também na Constituição para que o presidente da Câmara dos Deputados analise o pedido de impeachment feito com tanto esmero no seu Word. É por isso que a gente sempre ouve: fulano de tal está engavetando os processos de impeachment. É porque, na verdade, ele não é obrigado a apreciá-los. É só uma decisão política mesmo. Eu sei que isso parece chocante, mas a gente tem que pensar que um presidente democraticamente eleito por maioria da população deve ter a possibilidade de terminar o seu mandato.
sendo o impeachment a última medida a ser adotada, pois afinal, quem vai decidir a sua permanência não é mais o povo, e sim o poder legislativo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o processo de impeachment, que é muito importante no cenário atual. E o do resto você já sabe. CC, CPI neles, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo e até semana que vem.